Hello, hello, folks! Como estamos? Estou aqui verificando se começou a live certinha aí para vocês no LinkedIn. Agora sim. Beleza, estou deixando aberto aqui no meu celular também para eu acompanhar, ver se não dá nenhum problema para vocês. Mas vamos lá, vamos iniciar a nossa live semanal. Para você que está chegando agora, ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Ianca Cavalcante, sou especialista em inglês para carreiras há 10 anos. Já ajudei mais de 400 profissionais da área da tecnologia a conquistarem vagas internacionais através da minha metodologia. E hoje estou aqui para ajudar vocês com o nosso famoso método STAR. Se você está chegando aqui, já está participando de entrevistas internacionais ou pretende, deixa aqui nos comentários, Ianca, estou participando, não estou passando só nas de RH, a técnica tem sido meu bloqueio, me dá o seu overview aí de como que tem sido as entrevistas, porque eu vou utilizar também desses comentários para trazer aqui para o nosso conteúdo e ser o mais produtivo e assertivo para você no dia de hoje, combinado? Um detalhe importante, se você não sabe ainda o que é o método STAR, o que a Ianca fala tanto de estar aqui na rede, estrela, o que significa isso? Respira. Pode ficar tranquilo que durante essa live eu vou esclarecer o método que é validado por recrutadores internacionais, ok? E vou te explicar aí os principais gaps, a gente vai entrar mais a fundo em alguns modelos também, vai ser bem produtiva a nossa live. Se você tiver interesse em ter acesso ao material que eu vou compartilhar aqui, deixa nos comentários STAR que eu envio o material de forma gratuita para você revisar, dar uma olhada ali nos modelos de respostas que eu vou trazer aqui para a nossa conversa de hoje, ok? Para você validar também aí do lado de lá, não do lado de cá, do lado de lá, para você participar das entrevistas com mais confiança. Combinado? Então, bora começar aqui o nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar a minha tela. Pronto. Deixa eu só observar aqui se vocês estão tendo acesso ao meu compartilhamento. Acredito que sim. Qualquer problema, galera, durante aqui a live, Ianca, travou, não tá aparecendo, manda aqui, por favor, nos comentários, que é muito importante para mim ir acompanhando também e validando com vocês, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, como vocês sabem, o tema da nossa live de hoje é por que respostas em STAR ainda reprovam candidatos em vagas internacionais. E, obviamente, eu não vou só falar o porquê da reprovação, né, os motivos, os erros, mas também vou falar como usar estrategicamente entrevistas em inglês, como você vai começar a aplicar isso de forma estratégica. Antes da gente começar, eu quero trazer aqui um ponto muito importante que eu vejo que muitos de vocês falam sempre para mim. Fala sempre, Ianca, eu ainda não estou participando porque o meu inglês é ruim. Então, ó, vou até compartilhar aqui algumas frases que eu escuto bastante de vocês. Meu inglês ainda não é suficiente. Eu preciso falar mais bonito. Eu tenho que seguir o estar à risca. E aí a gente já vai ter um alinhamento prévio aqui inicial. O problema não é muitas das vezes o seu inglês. Eu falo isso com propriedade, porque eu tenho acompanhado muitos profissionais durante esses 10 anos da minha carreira. A verdade é que o problema não é vocabulário também, não é gramática, é estratégia de resposta. Entenda que às vezes, muitas das vezes, na maioria das vezes, o problema não é o seu inglês em si, mas o modo que você comunica, que você responde aos recrutadores durante as entrevistas. Beleza?
Lembra disso daqui, ó. A maioria dos candidatos é reprovado mesmo respondendo certo. Aquele inglês que você acha, ai, tem que ser aquele inglês bonito, aquele inglês perfeito, não te garante vaga internacional. Entenda isso, tá? Baseado nisso, a gente também já vai conversar aí sobre os principais erros que reprovam candidatos qualificados mesmo aplicando o método STAR. Lembrando que eu vou explicar sobre o STAR em breve. Então, se você está aqui e não entende ainda essa terminologia, esse termo, fica tranquilo que eu vou entrar a fundo nele daqui a pouco. Mas se você está aqui comigo e já aplica o STAR, mas mesmo assim está sendo reprovado nas entrevistas, tem feedback não tão positivo, diria um feedback mais construtivo ali do motivo que você não passou, provavelmente você está cometendo algum desses erros aqui. E é muito comum, usual, você não está sozinho, tá? O primeiro erro é o estar como roteiro engessado. Isso daqui é muito comum. Eu vejo muitos de vocês aplicando uma resposta decorada, aquele famoso script, que na verdade esse script ele serve no começo para te dar um norte, te guiar, mas nem sempre ele vai ser útil aí na aplicação das entrevistas. Vai te confundir mais, vai gerar uma ordem rígida demais e pouca adaptação à pergunta real. Então, o recrutador, ele tá ali não para ouvir você como um robozinho lendo algo pronto. Ele quer que você interaja com ele de forma construtiva, trazendo os seus resultados gerais ali, quantitativos, que a gente vai falar um pouco, mensurável, mas principalmente não seguindo um roteiro engessado ali de comunicação, beleza? Esse é um ponto importante. O segundo erro que eu vejo muito é o foco no que aconteceu. Quando a gente fala aí de perguntas comportamentais, situacionais, onde entra a questão de projeto de destaque, onde entra também perguntas relacionadas à situação, como você lidaria com essa situação, eu vejo muitos profissionais focando no what, o que aconteceu, e aí contextualiza demais isso daqui, mas utiliza pouco o why, por que você decidiu assim, baseado nas suas decisões, nas suas ações, nos seus resultados, por que você seguiu essa linha de raciocínio. Dentro de um projeto, você tinha X papel, por que esse papel contribuiu, como, tá entendendo? Então, muitos de vocês focam no que aconteceu, no contexto geral do projeto, por exemplo. E isso também não é interessante para o recrutador. Isso também não mostra raciocínio estratégico. Lembra, o recrutador ele precisa ouvir essa lógica de você. Trazer esse impacto e resultado vai contribuir de forma positiva no seu discurso, ok? Então, se atente a esses dois primeiros erros. E o terceiro é aquela questão do resultado genérico e fraco. Isso daqui pega para a maioria de vocês, tá? Ali na hora de estruturar o STAR, lá no final, quando vai falar de resultado, coloque esse resultado de uma forma superficial, genérica. E aí o que acontece? Não gera impacto mensurável. Então, exemplos aqui que eu vejo muito, que eu acompanho. It worked well. The project was successful. Bacana, legal, mas em que ponto foi bem sucedido esse projeto? Como você quantificou isso? Para você falar que um projeto foi bem sucedido, o que gerou de resultado? O que gerou de impacto para a empresa? Entende? Então, aqui é um terceiro erro muito usual que, mesmo aplicando o STAR, eu vejo profissionais cometendo, passando esses resultados de uma forma superficial, genérica, que de fato não vai trazer um impacto que o recrutador ele valoriza. Então eu deixei até aqui um insight para vocês não esquecerem. Se o recrutador não vê impacto claro, ele não vê valor no candidato. Isso eu comentei inclusive na nossa última live,
que existe um erro muito grande da maioria dos profissionais de acreditar que nível de experiência, tenho anos, sou sênior, sou, enfim, pleno. Galera, deu uma pausa aqui para mim, deixa eu ver se voltou. Não, acho que tá normal. Qualquer probleminha, me avisem aqui nos comentários, por favor, eu tô acompanhando, mas só para validação. Como eu estava dizendo antes, na nossa última live, eu comentei muito disso, que profissionais acreditam que por ter 10, 15, 20 anos de experiência, eles garantem algo, entende? Garante a vaga. Ah, não, para mim tá garantido, porque eu tenho 10 anos de experiência. E isso já vale ali para o recrutador, não vale. Ah, Ianca, mas eu também lidero times, eu tô num posicionamento agora de tech lead, enfim, não diz nada, entende? Então, sempre foque em resultado mensurável, impacto, para que o recrutador de fato veja essa clareza na tua comunicação. Fechou? E aí você deve estar se perguntando, Ianca, nossa, esses erros eu cometo ou já cometi. E eu quero te deixar tranquilo que você não está sozinho nesse quesito. Porque eu vejo muitos profissionais também falando que estuda inglês há anos, passa por esse cenário aqui. Veja se você se identifica com esse cenário e deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Qual é o primeiro cenário? Estuda inglês há anos, investe tempo e dinheiro em cursos. Isso daqui é muito usual. Segundo, passa para a etapa em inglês, sente-se preparado e confiante. Inclusive, passa às vezes em até entrevista de RH, mas aí na técnica dá chabum, certo? Terceiro, sai da entrevista achando que foi bem, conseguiu responder todas as perguntas. Tem esse feeling, eu acredito que dá para pegar essa vaga aqui, acho que eu fui bem. E aí, nesse quarto passo aqui, é aonde traz a frustração, que você recebe um e-mail de rejeição. We decided to move forward with another candidate. E aqui é aonde você desanima, é aonde você fala, vaga internacional não é para mim, meu inglês é ruim, eu preciso estudar inglês. Aí o que vocês normalmente fazem? Se matricula em um curso tradicional, ou vai assistir aula sozinho no YouTube de inglês, ou consome muito inglês, série, filme, etc e tal. Fala, não, preciso melhorar esse inglês. Aí faz entrevista de novo, cai nesse mesmo cenário. Alguém já passou por isso? Deixa aqui, comenta aqui. Oh, hello, Pedro! Comenta aqui se esse é um cenário usual, se você já passou por isso. Por que eu estou dizendo isso? É um cenário usual, acontece demais, e um ponto importante que a gente tem que entender é o ponto mais frustrante disso tudo, que é não saber exatamente onde errou. Eu vejo que muitos de vocês, às vezes, pedem feedback mais construtivo para o recrutador. Alguns nem perdem tempo, falam, não é para mim vaga internacional e desiste, que é pior ainda. Mas eu vejo alguns cenários de vocês questionando o recrutador por este feedback. E às vezes vem aquele feedback mais superficial devido à quantidade de entrevistas que aquele recrutador está realizando e, de fato, lembrar um a um ali fica mais complexo. E aí vem aquele feedback genérico ou simplesmente uma mensagem como essa que eu apresentei aqui. E aí que tem um ponto de atenção que você precisa se atentar daqui para frente. Quando acontecer isso e o não faz parte do processo, entenda, o não faz parte do processo da carreira internacional. Ele vai vir, você não vai passar de primeira, é muito difícil, pode acontecer? Pode, mas é muito difícil você passar de primeira em uma entrevista. O não faz parte do processo. Só que esse não, ele tem que ser construtivo. Você precisa identificar de fato onde estão os seus gaps, seja com a língua inglesa, com a sua comunicação de fato,
O que pegou ali para vocês? Foi uma pergunta específica que, putz, aqui era para ter seguido essa linha, eu falhei, segui por essa linha de raciocínio, não consegui me vender, meu pitch estava ruim, não apliquei o estar, enfim. É importante você identificar isto do não para aprimoramento e nas próximas, com certeza, você vai estar mais preparado e vai conseguir lidar com a situação melhor. E aí você se aproxima do sim. Pode vir outro não? Pode, mas você vai identificar o gap, melhorar e se aproximar do sim. Eu super recomendo, inclusive eu falo muito para os meus mentorados isso. Tentem gravar. Ah, não consigo gravar tudo, parte pelo menos da entrevista, ou solicita, se for possível, a gravação para o recrutador, para a empresa, enfim, para que você consiga ter este olhar de fora. Porque quando você está dentro da entrevista é uma coisa, existe um ambiente de pressão, você está sob pressão, existe muita coisa envolvida ali. Então, quando você sai desse ambiente e olha, se assiste de forma avaliativa, deixa eu analisar a minha performance nessa entrevista, já ajuda muito, ok? Então, isso daqui que eu tô passando é um cenário usual, eu não quero que você se sinta isso é comigo, só acontece comigo. Não, não é. E a culpa também não é sua, não é falta de esforço. Você já se dedicou e estudou muito, alguns de vocês anos em escola de inglês tradicional. Não é falta de inteligência, você tem as qualificações técnicas necessárias. E não é falta de inglês, seu nível de idioma provavelmente é suficiente. O que falta é treino direcionado, um treino específico para entrevista internacional. Não adianta, coloca isso na tua mente. Não adianta você investir esforço, dinheiro, tempo em conteúdos de inglês sem preparo para as entrevistas. São cenários totalmente distintos. E é aí que a maioria peca, ok? Você que está num nível básico, intermediário, vê aquelas vagas solicitando uma proficiência C1 e nem se candidata, você já está errando aí também. Por quê? Não é validado o nível de proficiência nas entrevistas. Eles não vão pedir um certificado da Cambridge para você. Ele vai validar o que? Clareza na comunicação, se você consegue se virar bem, entende? Então, existe um abismo entre aprendizado da língua inglesa e preparação para entrevista em comunicação em inglês, beleza? Que fique claro isso. Então, a verdade é que poucos falam aí, ninguém ensina entrevista em escola de inglês. Eu falo isso porque eu vim do ensino tradicional de inglês. Eu estudei dos meus 7 aos 15 anos numa escola tradicional aqui, na época em Guarulhos. E me fala se eu fiz uma vez na vida uma entrevista, uma simulação de entrevista em inglês. Nunca. E olha um fato curioso, né? Até para vocês se identificarem um pouco comigo. A minha primeira entrevista de emprego na vida, foi em inglês, foi no aeroporto de Guarulhos. Foi a minha primeira entrevista, meu primeiro trabalho. E aí eu te pergunto, aquele certificado bonitão, eu já tinha um certificado de avançado. Ele me ajudou para a entrevista? Ele me preparou para a entrevista? Não. Como que eu fiz isso? Eu fui atrás de aprimoramento técnico para entrevista. E é por isso que eu tô aqui hoje com você, que eu quero compartilhar desse aprendizado, tá? Então, o que você vê usualmente é ensino de gramática, conversação aleatória. Ai, Anca, mas eu faço aula com gringo, com nativo. Isso não quer dizer nada, ok? Porque conversa por conversa, conversa fiada, também não te prepara para o contexto de entrevista. E, Anca, mas você está dizendo que não vai melhorar meu inglês? Claro que vai, tudo soma. Ler inglês, assistir filme, série em inglês, tudo isso contribui para o inglês, mas não para a entrevista. E agora o que você precisa é
de resposta estratégica, de preparação estratégica. Entendido isso, agora a gente entra na parte da estratégia, que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, existe uma estratégia certa para ser aplicada, beleza? O que eu vou mostrar daqui para frente, eu quero que vocês não pisquem, presta bastante atenção quem está aqui acompanhando a live. O método STAR, que eu vou apresentar, vou explicar. Então, antes de você conhecer o método STAR, provavelmente você aplicou respostas decoradas e genéricas, você decorou scripts, você tentou validar o STAR, mas falhou com aqueles erros que eu apresentei ali no começo da nossa live. Mas agora que eu vou te ensinar aqui o método, como aplicar de forma correta e estratégica, você vai conseguir elaborar suas respostas com mais estratégia, com impacto, clareza e resultado. E aí, quer uma fórmula mágica? De forma alguma. Prática. Prática, prática, prática. Enquanto você não praticar, fala, tá? Quando eu falo prática, é fala, comunicação. Isso daqui não vai ser validado, vai ser só mais um conteúdo que você está assistindo aqui nas redes sociais, beleza? Então, bora lá. A primeira pergunta que eu quis trazer aqui, o primeiro cenário é a definição do método STAR, que alguns de vocês podem não conhecer ainda. Se você quiser ter acesso a este material de forma gratuita, comente STAR aqui nos comentários e eu envio após a nossa live o material que eu estou apresentando aqui, beleza? Deixa eu só beber uma água para a gente começar. Então, bora lá, vamos falar um pouco sobre o STAR agora. Ele é o que eu até coloquei aqui, é o segredo para transformar suas experiências passadas em respostas poderosas, mostrando seu potencial futuro. Então, lembra que entrevista é resumida em impacto, resultado. Coloca isso na tua cabeça, impacto, resultado. E o STAR, ele vai te ajudar a estruturar esta resposta para que traga esse efeito ali para o recrutador. Se você não sabe o que é STAR, é um acrônimo das palavras situation, situação, task, tarefa, action, ação e result, resultado. Então, o STAR ele é validado nessas 4 etapas. Situação é onde a gente vai descrever o contexto da história, onde, quando, com quem, enfim, contextualizar de forma resumida. Tarefa, seu papel e responsabilidade no cenário, o que precisava ser feito, ok? Ação, o que de fato você fez, contribuiu, quais foram as suas decisões e o porquê delas. E por último, a gente tem aqui a parte de resultado, onde você vai mostrar o impacto das suas ações, dados, aprendizados, o que aconteceu de forma mensurável. Combinado? Entendido até aqui? Quem está aqui me acompanhando, vai comentando aí se está seguindo a linha de raciocínio, está pegando aí, que agora o negócio vai pegar fogo aqui, não pisca, hein? Então, eu trouxe alguns exemplos aplicados para mostrar aqui para vocês. Então, o primeiro exemplo é para a pergunta Tell me about a challenging situation at work. Para você falar uma situação desafiadora no seu trabalho, que teve um desafio por trás. Primeiro, eu trouxe uma resposta fraca, ou seja, que reprova, que provavelmente você fala, Ianca, mas o inglês aqui tá bom, não tem erro gramatical, não tem erro de vocabulário, e você tá certo, não tem nenhum tipo de erro estrutural da língua inglesa, mas isso daqui não aprova. E entende a diferença agora de inglês e estratégia de comunicação? Existe um abismo aqui. Então, aqui, olha só, um exemplo que eu vejo muito vocês usualmente aplicando. In my last job, we had a very challenging project. The situation was difficult because the deadline was short. My task was to deliver the project on time. I worked a lot with my team and in the end, everything went well. Ok,
Inglês aqui, bacana, bonito, ó, perfeito, vamos dizer assim. Agora, o que de fato você disse aqui? Nada. Mas aplicou o estar? Aplicou o estar. Então, esse é o tema aqui da nossa live. Porque ainda existem reprovações aplicando o estar por conta disso daqui. Vocês aplicam, mas não falam nada. Não comunica nada. Então, aqui eu deixei, ó, o porquê da resposta ser reprovada, né? Essa questão extremamente genérica. Poderia ser qualquer projeto. Aqui eu não falo nada, nada com nada. Não mostra nenhuma decisão específica tomada, o que você estava à frente. Você também não disse nada. Resultado vago, sem impacto mensurável. Everything went well. Legal, que bacana. O recrutador pensa, parabéns para você, meu amigo. Ele não fala porque ele é educado. Eu já falei isso para vocês. Mas aqui não tem nada, é vago, sem impacto mensurável. O recrutador não consegue avaliar a competência real aqui. Quem de fato é você, o que de fato você faz. Beleza? E de novo, o estar ele tá aplicado aqui. Mas como? Ó, de forma mecânica e sem substância. Então a gente vê aí algo totalmente genérico. Agora eu trouxe aqui um cenário em que a gente vai validar a mesma pergunta, mas com uma resposta estratégica. Deixa eu só ver aqui. Isso. Ó, in my previous role, presta atenção aí no contexto. We had a project with a tight deadline and limited resources. I was responsible for reorganizing priorities and aligning the team. I decided to break the project into smaller milestones and renegotiate on the deliverable with the client. As a result, we delivered on time, reduced rework by 30%, and improved client satisfaction. Por que esse exemplo aprova? Contexto específico e bem delimitado mostra raciocínio estratégico, impacto, resultado quantificável, 30% menos retrabalho. Isso é o que o recrutador ele quer ouvir. Percebe? Então, aqui tem o estar aplicado, situação, tarefa, ação, resultado. Só que, de fato, isso contribui para a sua performance, para a tua aprovação, porque é o que o recrutador ele quer ouvir. A sua experiência, o seu resultado, a sua contribuição dentro de um problema. Beleza? Estão pegando aí, né? Então, ó, nesse modelo que eu trouxe, o recrutador ele consegue visualizar exatamente como você pensa e resolve problemas. Isso é o que diferencia candidatos que passam dos que não passam. E aí você deve estar se perguntando, Ianca, mas e o inglês? Aquele tava com o inglês tão bonitinho. Vamos lá, aqui, ó. Tá com o inglês tão bonitinho, tudo certinho. Pois é, mas por que foi reprovado? Não foi a questão do inglês, estratégia de resposta. Beleza? Ótimo, vamos para o segundo exemplo aqui. Todo mundo está acompanhando, pelo que eu estou vendo aqui no celular, tá tudo certo com a live. Se estiver travando ou vocês não conseguirem visualizar algo aí, compartilha aqui comigo, por favor, beleza? E de novo, quem quiser acesso a este material, comenta aqui estar que eu envio após a nossa live de forma gratuita para vocês revisarem aí. Segundo ponto, tell me about a decision you had to make under pressure. Decisão aí sob pressão. Bem comum essa pergunta também em entrevista. De novo, resposta comum e ruim. I had to make a difficult decision under pressure. Legal. Que decisão. I analyzed the situation, talked to my manager and made the best decision possible. Não falou nada aqui. Resposta vazia de conteúdo, não explica qual era a decisão nem o contexto, sem critério de decisão. Olha só, made the best decision possible.
possible não diz nada sobre o processo, não diz o que de fato você fez. E aí é um tiro no pé. E sem demonstração de risco, tá? Pressão real envolve trade-offs. Nenhum foi mencionado. Então aqui é superficial, totalmente superficial essa resposta. Como que a gente pode melhorar, adaptar isso daqui? Trazendo de novo o estar aplicado, mas contextualizado. During a critical system issue, I had to decide between delaying the release or deploying a temporary fix. I assessed the risk, communicate transparently with the stakeholders, and chose to delay the release by 24 hours. 24 hours, tá vendo? Aqui é um número, pá, resultado. This prevents potential downtime and increase trust from the client. De novo, mesmo em inglês, só que com resposta estratégica. Mesmo método estar aplicado, porém o estar de forma estratégica, com resultado mensurável. Então, aqui, o que a gente vê ali? O dilema específico, o processo de decisão estruturado, ou seja, o que de fato você fez, comunicação transparente mencionada, consequência positiva mensurável. Então, isso daqui é o que compõe a tua resposta. O que o recrutador ele observa? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, o que o recrutador ele observa? Que você sabe lidar com pressão, que você prioriza qualidade sobre velocidade, comunica bem com stakeholders, pensa no impacto de longo prazo. Tudo isso daqui por uma estrutura bem consolidada com entrega de resultado. Fechou? Todo mundo pegou aí essas dicas? Comentem aí para eu saber se estão perdidos, estão pegando a ideia. Isso é importante para mim ter o retorno. Se tiver alguma dúvida também, manda aqui nos comentários que eu posso trazer aqui para o tema e sanar as dúvidas de vocês, tá? Então, galera, o que eu quero deixar claro aqui? De novo, mais uma vez, você não precisa do inglês perfeito, você não precisa de mais inglês, ou seja, estudar mais inglês solto, sem contexto. Se você está se preparando para entrevistas internacionais em inglês, você precisa se preparar para essa situação, para esse cenário. Como? Aplicando estratégia de comunicação, treinando as perguntas usuais, consumindo artigos, podcasts, vídeos do YouTube referentes a esse cenário. Se você foge disso, você perde muito tempo, gasta dinheiro e acaba prejudicando a tua performance, porque você não está se preparando para um momento que de fato você precisa, beleza? E aí, para finalizar, como que eu e Anca tenho ajudado profissionais como você? Através da estratégia de comunicação. Hoje, os meus programas são todos voltados para preparo de profissionais para entrevistas internacionais e também carreira internacional. Então, provavelmente, você, após passar nas entrevistas, fala, Ianca, preciso de help agora para uma comunicação de liderança. Vou começar a liderar times, participar de dailies, ter reunião com cliente, enfim, tem esse pós também que eu trabalho muito aqui através da Let's Go For, com o meu time. Como que a gente faz isso? Através de treino de comunicação estratégica. A gente trabalha muito em cima de estrutura de respostas que mostram valor real, não apenas competência técnica. E eu não falo aqui de te dar scripts prontos, não. Eu te ensino, te preparo, te apresento as técnicas que serão funcionais para todo o seu processo seletivo, seu processo de carreira internacional. Além disso, eu faço muitas simulações de entrevistas reais. Ontem foi até interessante que eu tive uma call com o meu mentorado e a gente estava fazendo simulação. Só que eu peguei ele assim, no susto. Ele entrou, eu falei, oh, hello, how are you? Nice to meet you. It's a pleasure to be here with you today. Please, can you introduce yourself for me? Tell me a little bit about it. Ele, o Ianca, é o quê? A gente tá numa entrevista? Eu falei, sim, hoje é nossa simulação. E eu gosto de pegar vocês assim no susto, porque é como se fosse uma entrevista real. Simulação muda vidas. Presta atenção nisso. Simulação muda o seu cenário, a tua performance. Então, eu foco muito nisso aqui durante o meu acompanhamento. E também existe, obviamente, esse acompanhamento
durante todo o processo. Então, não é só ter aulas, tá? Soltas de conversação, aula solta de vocabulário, aula solta de simulação, nada disso. Aqui eu faço um acompanhamento, eu estou desde o começo do processo contigo até o fim, ali responder recrutador, abordar recrutador, tudo isso faz parte dos meus programas aqui na Let's Go Far, beleza? E para quem é este trabalho? Para profissionais que têm inglês básico, intermediário, avançado, independente do teu nível, eu consigo partir da onde você precisa de fato, tá? E aí entra no contexto de profissionais que também não performam bem em entrevistas. Tem um inglês legal, mas não conseguem desempenhar uma boa performance ali, ser aprovado, tá? E que precisam de treino direcionado e não de mais aulas de gramática, aula de inglês solta, nada disso. Então, esse é o tipo de acompanhamento que eu forneço, esse é o tipo de acompanhamento que eu validei, como eu disse lá no começo, mais de 400 profissionais da área da tecnologia conquistaram suas vagas em dólar através do meu método, do meu acompanhamento estratégico para entrevistas. Beleza? Se você tiver interesse em conhecer, eu preciso fazer um diagnóstico, eu ou o meu time de especialistas, um diagnóstico do seu cenário. Cada caso é um caso, tá? Então, Nianca, quero participar da mentoria, manda o link. Não é assim. A gente marca uma sessão de diagnóstico, eu valido tudo, todo o seu cenário, tanto em inglês quanto o seu cenário atual. Você já está participando de entrevista? Não. Faça essa análise de LinkedIn também, de posicionamento, tudo isso antes da gente começar qualquer tipo de acompanhamento. Beleza? Então, se você tiver interesse, me chama aqui no direct ou manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, deixei aqui no final, que será um prazer te ajudar a entender o seu cenário atual, ok? E aí, lembrando, só para finalizar, hein, galera, quem quiser ter acesso a este material gratuito que eu compartilhei durante toda a nossa live, comenta aqui STAR, que eu envio para vocês depois. E lembre-se destas 4 verdades aqui, que eu quero que vocês tenham em mente, levem para o coração também. STAR não reprova ninguém, tá? Um método. Uso superficial reprova. A estrutura funciona quando aplicada com estratégia e substância, ou seja, quando você demonstra impacto e resultado para o recrutador. Isso aprova. Entrevista não mede inglês. Presta atenção no que eu estou falando. Por quê? Vocês acham que no processo da entrevista o recrutador vai estar assim, ó. Vou até simular aqui para vocês. Tá lá perguntando, fez a pergunta, ele vai estar aqui, ó. Errou simple present. Present perfect mal aplicado. Esse sotaque, olha, esse sotaque tá muito ruim. Gente, recrutador não faz isso. Ele não mede inglês, não fica analisando, até porque eles não são especialistas em inglês, não são professores de inglês. Entendam isso. Entrevista mede decisão. Recrutadores avaliam como você pensa e resolve problemas. Se você não consegue falar disso com clareza e é reprovado porque eles falam que o seu inglês não é bom, não é que seu inglês não é bom, é que você não consegue se comunicar estrategicamente para falar de resultado. Ele não está lá validando ou avaliando o present perfect, o simple past, o verb to be. Não é nada disso, beleza? Resposta bonita não sustenta vaga. Apresentei aqui para vocês todos os modelos de respostas que eu considerei ali não aplicáveis, ruins. O inglês estava perfeito, estava bonito, só que não aprova. Resposta bonita não sustenta vaga internacional. Clareza e impacto sustenta, ok? E por fim, clareza é o idioma do recrutador. Quando você comunica com clareza, qualquer nível de inglês se torna suficiente. Ianca, você tá falando isso daí da boca para fora? Não, eu tenho provas sociais. Entra aqui no meu LinkedIn na seção de recomendações e olha o que os meus mentorados estão falando. Não sou eu que estou falando. Eu já vi mentorado de nível C1
não passarem entrevistas. Profissionais que chegaram até mim falando, Ianca, meu nível de inglês já é elevado, já estudei 10 anos de inglês, tenho um inglês excelente, mas não consigo ser aprovado. E já vi mentorados de nível B1 intermediário passando em vagas que exigiam C1. Por que disso? Técnica de comunicação, venda pessoal, estratégia na fala e não mais inglês genérico. Fechou? Ficou claro isso? Deixa eu ver aqui, agora que eu vi as mensagens, conteúdo excelente. Obrigada, Yasmin. A Yasmin comentou aqui. Franklin, eu vou te chamar aqui após a nossa mentoria, a nossa live, para eu contar um pouco sobre a minha mentoria. A gente agenda aí uma sessão de diagnóstico para entender o teu cenário atual e se faz sentido a assessoria nesse momento para você, beleza? Galera, é isto. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Lembrando, quem quiser acesso aos que vão assistir depois a gravação, se quiser acesso também a este material, deixa aí estar que eu envio para vocês, ok? Quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, a minha metodologia, o meu método, me chamem através do WhatsApp ou até mesmo aqui no Direct. Será um prazer responder todos vocês. Alright? Kisses in your heart, nos vemos em breve. Lembrando que semanalmente, só para finalizar, não esqueça, semanalmente nós temos lives aqui, eu realizo essas lives com conteúdo, vocês veem, né? Papum, direcionado e estratégico para entrevista e carreira. Semanalmente temos a nossa newsletter também, conteúdo valiosíssimo. Então, se você ainda não está inscrito na minha newsletter, entra aí no meu perfil, DevSOS é o nome da newsletter. Semanalmente também postando artigos ali para contribuir com a carreira de vocês. Tudo isso de forma gratuita. Alright? Kisses in your heart. I see you in our next live. Bye-bye.